Proclamação. Entretanto, porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também de minha parte, eu me rirei na vossa perdição, e zombarei em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como a assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão, porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá. Provérbios 1, 24 a 32. Carta de ensino de quem é a terra final, de Derek Prince. Temos agora de encarar uma das maiores controvérsias questões na política moderna. Essa centrada numa área relativamente pequena da face da terra, que ao longo da sua história tem sido conhecida como a terra de Canaã, a terra de Israel, a terra santa e Palestina. Parte dessa área é ocupada atualmente pelo moderno Estado de Israel. O restante é ocupado por 4 nações árabes circundantes: Líbano, Síria, Jordão e Egito. Essas nações árabes, juntas com outras nações árabes no Médio Oriente, têm sido geralmente hostis para com Israel. Elas têm rejeitado a reivindicação de Israel quanto àquela parte da terra que ocupa atualmente, e ainda mais enfaticamente, têm rejeitado qualquer reivindicação a toda a área designada originalmente como a terra de Israel. Israel e essas outras nações continuam a reivindicar e contra-reivindicar, expressando diferentes pontos de vista, baseados em diferentes períodos da história desta terra. Eu duvido que qualquer tribunal humano em existência hoje pudesse procurar um acordo autoritário de todas essas reivindicações, aceitável por todas as partes envolvidas. Em vista disso, eu apelarei para uma autoridade superior, a Bíblia. Para aqueles que aceitam a autoridade da Bíblia, a propriedade da terra está estabelecida com clareza e sem qualquer ambiguidade. Um versículo da Escritura declara a propriedade definitiva e inalienável desta terra, assim como de todas as outras. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmos 24:1. Por direito de criação, Deus possui toda a terra e tudo quanto nela existe. A disposição que Deus faz de qualquer parte da terra, portanto, é suficiente para estabelecer a sua propriedade. De toda a terra, há uma área particular para a qual Deus tem uma reivindicação especial, a terra de Israel. Em várias passagens da Escritura, Deus chama a minha terra. Vejamos apenas 2 dessas passagens, ambas referindo-se a situações nas quais nações gentias estão planejando algo em relação à terra e seu povo que é contrário à vontade de Deus. Primeiro, a profecia de Ezequiel aponta para uma invasão de Israel pela Confederação do Norte de Gog e Magog, ao findar desta era. O próprio Deus está falando: e subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem, para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Ezequiel 38:16. A segunda passagem encontra-se no profeta Joel. De novo, Deus fala: reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá. Ali os julgarei por causa da minha herança, Israel, o meu povo, pois espalharam o meu povo entre as nações e repartiram entre si a minha terra. Joel 3:2. Por 3 vezes nessas passagens, Deus chama Israel de o seu povo, e 2 vezes ele chama a sua terra de a minha terra. Vemos assim que Deus dirige a sua principal reivindicação à terra de Israel. Ele é mais enfático sobre essa reivindicação
quando a integridade dela é desafiada pelas nações gentias. Uma aliança eterna. Como dono absoluto desta terra, Deus, por sua soberana escolha, deu a esta terra um grupo específico de pessoas, isto é, a Abraão e seus descendentes. Em Gênesis, Deus revela esta soberana decisão a Abraão: e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti, e te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Gênesis 17, 7 e 8. A linguagem aqui é enfática e inequívoca. Toda a terra é dada como possessão perpétua a Abraão e a seus descendentes. Depois disso, no desenrolar da história do livro de Gênesis, a terra é dada aos descendentes de Abraão, especificamente a Isaque e Jacó. A promessa de Deus a Isaque é encontrada no capítulo 26. Peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Gênesis 26, 3, 4. Duas vezes nestes versículos, Deus usa a expressão todas essas terras. A forma plural inclui as várias áreas que juntas compõem a herança completa. O complemento da promessa da terra a Jacó é encontrada no capítulo 35. Disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te uma nação. Sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos, e te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua descendência depois de ti darei a terra. Gênesis 35, 11 e 12. Quando colocamos essas três passagens de Gênesis juntas, a linha de descendência através da qual a terra é prometida fica esclarecida. Foi prometida primeiro a Abraão, a Isaque, a Jacó, e então aos descendentes de Jacó. O nome coletivo dado à nação descendente de Jacó é, claro, Israel. Essa revelação relativa à terra de Canaã, ou Israel, encontra-se resumida numa passagem curta no Salmo 105. O salmista introduz a passagem afirmando que Deus impõe os seus decretos, isto é, a soberana determinação de sua vontade em cada parte da terra. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos, na NVI traduzido por decretos, estão em toda a terra. Salmo 105, 7. A partir dessa declaração introdutória, o salmista prossegue em proclamar os juízos ou determinações específicos de Deus, concernentes à terra de Canaã. Lembrou-se da sua aliança para sempre, da palavra que mandou a milhares de gerações, a qual aliança fez com Abraão, e o seu juramento a Isaque, e confirmou o mesmo a Jacó por lei, e a Israel por aliança eterna, dizendo: a ti darei a terra de Canaã, a região da vossa herança. Salmo 105, 8, 11. O salmista enfatiza dois pontos importantes. Primeiro, ele não deixa dúvida quanto à linha de descendência através da qual a promessa da terra é dada. Ela é de Abraão para Isaque, para Jacó, para Israel. Segundo, o salmista usa todo o termo escritural concebível para estabelecer a natureza sagrada e imutável do compromisso de Deus para Abraão e seus descendentes. Ele fala da própria aliança de Deus e da palavra que mandou, e o juramento que jurou. Em seguida, ele fala de lei e, finalmente, de aliança eterna. Que poderosa lista de palavras denotando o compromisso imutável de Deus. Aliança, palavra, comando, juramento, lei e, finalmente, a aliança eterna. Eu não conheço nenhuma outra passagem onde a Escritura fale com ênfase maior ou mais sistemática do que esta. E toda esta ênfase está centrada numa questão: a propriedade da terra de Canaã. Para além do Salmo 105, são as proféticas passagens predizendo a restauração de Israel no fim dos tempos, que acentuam mais frequentemente o direito de posse da terra por Israel. Por outras palavras, a ênfase da Bíblia sobre o seu direito
a terra não diminui, mas na realidade aumenta com o passar do tempo. Algumas passagens proféticas, como por exemplo Jeremias 33, confirmam isto. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei voltar do cativeiro o meu povo Israel, e de Judá, diz o Senhor, e tornarei a trazê-los à terra que dei a seus pais, e a possuirão. Deus fala primeiro do meu povo Israel e de Judá, e depois da terra que dei a seus pais, e a possuirão. Apenas uma terra correspondente a esta descrição. Em seguida, coloquemo-nos lado a lado outros 2 versículos de Ezequiel 36. Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua separação. Tal era o seu caminho perante o meu rosto. Ezequiel 36, 17. Quando Israel originalmente ocupou a terra, antes de seu primeiro cativeiro, apesar deles a terem desonrado, Deus ainda a chamava de sua própria terra. Adiante ele declara: E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a nossa terra. Ezequiel 36, 24. Quando Deus promete trazer Israel de volta no fim dos tempos, ele ainda a chama de vossa própria terra. Aos olhos de Deus, a propriedade da terra nunca mudou e nunca mudará. Ele deu-a a Abraão e seus descendentes, através de uma aliança eterna. Por fim, um versículo em Amós: Plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desarraigada da terra que lhe dei, diz o Senhor, o seu Deus. Amós 9,15. Aqui, uma vez mais, Deus está falando da restauração de Israel na sua própria terra, no fim dos tempos. Além disso, ele promete que eles jamais seriam arrancados. Essa promessa, feita há aproximadamente 3.000 anos, não é afetada ou modificada pelo poder crescente das nações árabes hoje, nem pela sua determinação em destruir Israel. Pelo contrário, a atual multiplicação de problemas e a violenta oposição a Israel mostra-nos por que é que Deus, em sua previdência, se deu a tanto trabalho, enfatizando o inalienável direito de Israel à terra, Israel e todas as nações. Porque Deus, em sua santa palavra, fala tão frequentemente e com tanta ênfase sobre a propriedade dessa terra relativamente tão pequena. Primeiro e principalmente porque ele é um Deus cumpridor das alianças e quer que todo mundo saiba disso. Eu creio na existência de outro princípio envolvido, o qual é declarado por Moisés em Deuterônimo. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel. Deuterônimo 32:8. Deus não deixou a própria sorte o determinar onde se estabelecer cada nação. Ele tem uma moradia reservada para cada parte da raça humana. Quando Deus repartiu as áreas para as nações, de que ponto ele partiu? Aqui Moisés conta-nos. Partiu da terra que tinha separado para Israel. Primeiro escolheu a herança de Israel para eles, depois dividiu a herança das outras nações em relação à de Israel. Essa área dividida para Israel foi baseada no tamanho da população que Deus pretendia que fosse alcançada por fim. No Novo Testamento, esta revelação é confirmada por uma declaração memorável feita pelo apóstolo Paulo no seu discurso aos homens em Atenas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Atos 17, 26. Vemos então que Deus determinou não somente onde as nações habitariam, mas também quando fariam. Contudo, é em torno dos tratos de Deus para com Israel e a herança que ele escolheu para eles que o seu modo de lidar com todas as outras nações se reflete. Israel é tanto o ponto de partida quanto o centro. Para realçar as implicações disso, vou usar uma simples parábola do cotidiano. Suponha que eu esteja a vestir um fato de 3 peças com um colete. O colete tem 5 botões. Ao abotoar, cometo um erro, de modo que o botão de cima termine na segunda casa. Qual será o resultado? Problemas de cima para baixo. Cada um dos outros botões irá, semelhantemente, terminar em casas erradas. E quando eu chegar ao último botão, então haverá um sobrando, sem uma casa para ele. Agora,
Aplique esta simples ilustração para as nações da terra. Israel é o primeiro botão. Se Israel não está na casa certa, então haverá alguma coisa errada com a situação de qualquer outra nação da terra. Essa revelação da palavra de Deus tem uma aplicação prática, vital, para todas as outras nações sobre a terra. Quando considerarmos o plano de Deus para Israel, nós não podemos ficar de lado como cidadãos de outras terras e dizer: o futuro de Israel não nos diz respeito. O fato é que o bem-estar de cada nação está em jogo, até que Israel se apodere da sua plena herança. As outras nações jamais poderão beneficiar das bênçãos que Deus tem guardado para elas também. A restauração de Israel tem sido acompanhada por tremendos tumultos e convulsão social. Eu e a minha família estávamos vivendo em Jerusalém durante o período em que o Estado de Israel estava sendo estabelecido. Nós e muitos mais passamos por certos sofrimentos sem sermos culpados de coisa alguma. O sofrimento veio para todos os que viviam em Jerusalém naquele tempo, judeus, árabes e todo o resto. De minha parte, contudo, vi a minha família sofrendo à luz do propósito de Deus revelado na Escritura. Posso olhar para trás agora e considerar que durante todo o tempo, Deus trabalhava em sua infinita sabedoria para trazer Israel de volta ao seu devido lugar e ao seu correto relacionamento com Ele próprio. Tudo o que Deus está fazendo no Médio Oriente tem em vista tal finalidade. Sem dúvida, haverá mais sofrimento e tumultos. No meio disso tudo, contudo, Deus irá continuar a trabalhar o seu eterno propósito, como revelado na sua palavra profética. Eu não sou judeu nem árabe. Ainda assim, não posso, por este motivo, permanecer neutro ou indiferente. Como todas as pessoas de qualquer parte, devo encarar este fato. Deus trabalha na terra e particularmente no Médio Oriente, realizando o cumprimento do seu plano predeterminado. No final de contas, o bem-estar de todas as outras nações está atrelado ao plano de Deus para Israel. Identificação com a vontade de Deus. Ao longo dos anos, tenho orado pela situação no Médio Oriente e meditado sobre isto à luz da palavra de Deus. O que me tem trazido conforto e orientação tem sido uma breve declaração do Novo Testamento. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2,17. Aqui está uma clara promessa de total e permanente segurança. Para alcançar isto, precisamos de dar 2 passos. Primeiro, devemos descobrir a vontade de Deus como está revelada na Escritura. Em seguida, por uma firme decisão de nossa própria vontade, devemos alinhar-nos com os seus propósitos, não só na nossa vida pessoal, assim como nos eventos da história do mundo que nos rodeia. À medida que nos identificarmos com a vontade de Deus, a nossa vida fica imbuída com a verdadeira natureza da sua vontade, a sua força irresistível e estabilidade. Essas qualidades não são ameaçadas pela desordem no mundo que nos rodeia ou pelos aparentes desastres trazidos a nós de uma forma impactante através de mídia mundial, nem poderão ser afetados pelas declarações e atos irresponsáveis dos políticos árabes, como da mesma forma dos próprios líderes de Israel. Uma coisa é certa: Deus executará o seu plano predeterminado para todas as nações, como se vê nas Escrituras. Uma vez que tenhamos sido confrontados com a revelação da vontade de Deus, a decisão requerida de nós não irá variar em concordância com a nossa origem, seja ela racial ou religiosa, quer sejamos judeus ou árabes, asiáticos ou americanos. Somos todos chamados a renunciar quaisquer planos ou preconceitos contrários à vontade de Deus e então encontrar o nosso lugar estipulado na concretização do plano de Deus. É claro, os detalhes de seu plano irão variar de nação para nação, como de indivíduo para indivíduo. Não somos todos atores do mesmo papel. Deus tem lugar e função específica para cada nação, como temos visto. Paz e harmonia poderão vir à terra apenas se as nações se inclinarem, submeterem diante da determinação soberana de Deus. Então, cada nação será livre para encontrar o seu lugar determinado e, da mesma forma, cumprir a sua função estipulada. Os detalhes do plano variam, mas não a questão básica. Essa não varia, quer para indivíduos quanto para nações. E é esse: submissão ao propósito revelado de Deus. Aqui nós temos apenas 2 alternativas: obediência e desobediência.
A decisão confronta-nos a todos da mesma forma. É resumida com a lógica característica pelo apóstolo Paulo, o qual Deus recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Romanos 2, 6, 11. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém.